Muitas pessoas têm curiosidade de como o Bitcoin surgiu. Como uma moeda sem dono, sem controlada por nenhum banco, sem controlada por ninguém, surgiu. A ideia do Bitcoin surgiu em 2008 por um artigo escrito por uma pessoa até hoje desconhecida, chamada Satoshi Nakamoto. Nesse artigo, Satoshi Nakamoto explicava os conceitos de como poderia ser construído tal sistema, uma moeda controlada apenas por algoritmos e que nenhuma pessoa individualmente pudesse alterar essas regras de funcionamento. Alguns meses depois, em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto começou a executar o programa de computador que implementava aquelas ideias que ela tinha escrito nesse artigo alguns meses antes. E o que aconteceu? Ele deu início à rede Bitcoin, minerando os primeiros bitcoins. Mineração é um dos conceitos que ele criou, explicou ao mundo no artigo e colocou em prática com esse programa de computador, que é o programa original do Bitcoin. E ele começou a rodar essa rede, a rede centralizada do Bitcoin, e deu início, de fato, à rede. O Bitcoin surgiu, na prática, a partir daí. Quando Satoshi iniciou a rede do Bitcoin, a gente fala no jargão que deu início ao bloco zero. Ele minerou o bloco zero do Bitcoin. Quando Satoshi deu início a essa rede e minerou o bloco zero, a gente estava em 3 de janeiro de 2009, como eu falei. E para quem lembra, o mundo vivia uma das maiores crises econômicas de sua história, a crise de 2008. A gente ainda estava vivendo ela. Por todo o tempo, se via governos, bancos centrais, resgatando o banco e imprimindo dinheiro para supostamente salvar a economia. Um pouco do que a gente está vendo hoje nessa crise do coronavírus. E aí o que aconteceu, certo? O Satoshi Nakamoto, nesse dia 3 de janeiro, ele pegou a capa do jornal The Times, um jornal sobre finanças em inglês, e ele colocou no bloco zero do Bitcoin, que é exatamente essa imagem aí, The Chancellor on Brinks for Second Bailout for Banks, né? Ou seja, o governo inglês está resgatando, está fazendo mais um resgate aos bancos que foram os grandes responsáveis e deveriam sofrer na pele os grandes efeitos colaterais da crise, e isso é um tipo de coisa que não aconteceu. Então, existe sempre essa associação de que Bitcoin é um sistema financeiro à prova de resgate, à prova de controle, à prova de manipulação por alguma entidade centralizada. Tá? O Bitcoin protege a sociedade disso. E é super interessante como Satoshi colocou isso no bloco zero. E se uma coisa está escrita no Bitcoin, se foi transacionado no blockchain do Bitcoin, aquilo é imutável. Nada pode mudar, nada pode apagar essa manchete que Satoshi escreveu. Aquilo está na história para toda a eternidade, enquanto a internet existir. Mas claro que nessa época, Bitcoin era um ativo, uma tecnologia, uma moeda experimental, sem nenhum valor. O valor do Bitcoin era zero, não era negociado em nenhum mercado, mas ainda assim atraiu um grande grupo de pessoas interessadas por liberdade, os chamados cypherpunks. E essa comunidade começou a se interessar e ajudar Satoshi Nakamoto a evoluir aquele projeto. Então havia-se muitas mensagens, muitas trocas de informações, embora essas pessoas não se conhecessem presencialmente, trocavam apenas e-mails e mensagens e código-fonte discutindo como é que se evoluiria e qual potencial essa tecnologia do Bitcoin poderia ter. E essa tecnologia foi crescendo, funcionando em pequenas comunidades, muito mais como um conceito, muito mais como uma ideologia de no futuro poder haver uma moeda sem nenhum controlador, sem nenhum governo controlando ela. E aí, no dia 22 de maio de 2010, aconteceu um fato super relevante na história do Bitcoin. Um húngaro chamado Lalo Hynek, não sei a pronúncia correta do nome dele, mas ele fez a primeira transação de Bitcoins da história. Ele comprou 2 pizzas que valiam aproximadamente $20, tá? Por 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins pagando as 2 pizzas. Imagina quanto vale isso hoje, tá? 10 mil bitcoins hoje vale aproximadamente $600 milhões. Vai, alguma coisa entre 3 e 4 bilhões de reais por 2 pizzas. Seria se Slashdot tivesse segurado esses bitcoins até hoje, o que ele contou depois que ele não fez. Pessoa que vendeu as pizzas para ele, que aceitou vender as pizzas para ele, liquidou os bitcoins quase que imediatamente. O Bitcoin foi evoluindo, ainda como uma curiosidade ali na internet sem valor, até que no dia 17 de junho de 2010,
foi lançada a primeira exchange de Bitcoin do mundo, tá? Uma empresa japonesa chamada Mt. Gox. O que é que uma exchange faz? Ela permite que pessoas comecem a comprar e vender um ativo pelo preço que elas quiserem. Então, pela primeira vez, você tinha um mercado organizado para negociação de bitcoins com a Mt. Gox. E como o Bitcoin é escasso e limitado e a procura por bitcoins começou a subir, tá? E a oferta ainda era limitada pela venda, o preço do Bitcoin começou a subir e tudo isso era regido, organizado pelo primeiro mercado, que foi a Mt. Gox. Então, rapidamente, o preço do Bitcoin começou a ser negociado a 6 centavos de dólar. Então, como havia esse mercado, pela primeira vez a gente já podia ter uma cotação de Bitcoin, que até então não existia antes, tá? Quem quisesse comprar Bitcoin poderia ir lá na Mt. Gox, transferir dólar, comprar Bitcoin ao preço de mercado, que pela primeira vez foi 6 centavos. Quem quisesse vender, transferia os Bitcoins para a Mt. Gox e poderia vender lá. E aí o curioso, depois que essa exchange Mt. Gox foi hackeada e perdeu todos os Bitcoins que ela tinha sob custódia. Mas, como a gente tinha uma corretora e tinha um preço de mercado, o Bitcoin pela primeira vez passou a ser usado como um meio de troca, como uma moeda de negociação. E aí, claro, quem pela primeira vez se interessou por isso? Pessoas interessadas em atividades ilícitas. Tanto que muitas pessoas ainda até hoje associam Bitcoin a uma coisa ilegal, porque um dos primeiros casos de uso global do Bitcoin foi marketplaces, tá? Na Deep Web, né? Um lado da internet, uma camada da internet que ela não é indexada pelo Google. Então, geralmente é usada por pessoas que têm um interesse maior em privacidade e não ser rastreados, usam o que a gente chama de Deep Web. E um site na Deep Web era chamado Silk Road, que era como se fosse um marketplace, um mercado livre, só que ao invés de negociar bens legítimos, ele negociava drogas. Então, muita gente interessada em compra de droga começou a usar esse site chamado Silk Road, e o Silk Road só permitia a negociação de drogas usando Bitcoin como pagamento. O que é que aconteceu? Olha, começou a haver uma demanda muito grande por Bitcoin, tá? O preço do Bitcoin explodiu. Em 9 de fevereiro de 2011, o Bitcoin chegou a valer o patamar de $1, inclusive virou capa de jornal. Olha, a moeda digital, a moeda virtual, tá? Que vale igual a $1. E aí depois o Bitcoin continuou subindo. 8 de junho do mesmo ano bateu $32, tá? Aumentou 30 vezes em poucos meses. Depois ele foi caindo, subindo. Em novembro de 2013 bateu $1.240 e eu já estava no mercado dessa época. Era um número impressionante, todo mundo impressionado. Olha, o Bitcoin bateu $1.000, ultrapassou $1.000. Depois o Bitcoin caiu novamente para $200. Aí o Bitcoin continuou subindo, subindo. Final de 2017, o Bitcoin chegou ao pico de $20.000. E eu também estava no mercado nessa época, estava uma grande euforia. Primeiro trimestre de 2021, o Bitcoin bateu a máxima histórica, ultrapassando $60.000. Uma trajetória exponencialmente grande de valorização de preço nesses 10 anos de Bitcoin. Quanto o Bitcoin vai estar valendo quando você estiver vendo esse vídeo? Impossível saber. Pode ser que ele esteja $100.000, $200.000, pode ser que valha $10.000, tá? O que é importante a gente observar aí é que essa história do Bitcoin ela é feita de ciclos, tá? E é também importante para a gente entender como esse é um ativo volátil, embora esteja numa tendência muito grande de valorização a partir do momento que mais pessoas conhecem, entendem e usam essa tecnologia.